Capítulo 2. Em se plantando, tudo dá. Uma missiva ao rei de Portugal, redigida pelo escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, tornou-se célebre como a primeira obra a retratar a terra de Veracruz, nome pelo qual os portugueses chamaram o Brasil na ocasião. A carta de Pero Vaz de Caminha para Dom Manuel I registra as impressões da tripulação sobre aquela terra exótica e promissora. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á tudo nela. Não há um inventário das provisões carregadas pela frota que partiu do porto do Restelo rumo à Índia no dia 9 de março de 1500 e que acabou aportando acidentalmente, há controvérsias, em frente ao Monte Pascoal em 22 de abril. Mas é certo que entre os parcos víveres que dividiam os porões das naus e caravelas com muita munição e água potável estavam, por exemplo, biscoitos, ração destinada aos marujos, além de carne, peixe e vinho, exclusividades do cardápio dos superiores da expedição. Pero Vaz conta que Cabral enviou um emissário para a areia da praia antes de desembarcar com toda a sua comitiva. Passadas algumas horas, Afonso Lopes voltou a bordo com 2 daqueles homens da terra, recebidos em clima de festa e curiosidade mútua. A eles foram oferecidos pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Do que provaram, nada agradou e tampouco apreciaram o que lhes foi dado de beber. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram à boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. O fermentado de uva, apreciado e cultuado desde a antiguidade, não era conhecido nas terras que a historiografia eurocêntrica denominaria de Novo Mundo, embora tanto portugueses quanto espanhóis tenham encontrado uvas silvestres nas andanças pelo interior. A palavra vinho, contudo, não tardou a aparecer nos escritos de vários forasteiros que por aqui passaram, na condição seja de colonizadores, seja de viajantes, bem como dos primeiros filhos nascidos no Brasil após o início da ocupação europeia. Diálogos das Grandezas do Brasil, livro atribuído a Ambrósio Fernandes Brandão, estrutura-se a partir da conversa entre 2 personagens fictícios e supõe-se que tenha sido escrito no início do século XVII. Em certo momento, enquanto falam das abundantes riquezas naturais da terra, que Alviano adjetiva como os verdadeiros campos elíseos fingidos dos poetas, Brandônio comenta sobre a grande quantidade de vinhos que se acham pelos seus matos, posto que não do nosso de Portugal, que se faz de uvas. A primeira menção é provavelmente a um ancestral da cachaça, vinho que se faz das canas de açúcar, que para o gentio da terra e escravos de Guiné é maravilhoso, e seguem-se outras variedades, abre aspas. Também se faz vinho de mel de abelhas, misturado com água, de muito gosto e assaz proveitoso para a saúde de quem o costuma beber. Outro vinho de uma fruta chamada caju, de que abundam os campos, do qual se aproveita muita gente branca. Também o vinho que se faz dos coqueiros, da seiva que se tira deles, tão usada na Índia. O padre jesuíta Simão de Vasconcelos, no texto Notícias Antecedentes, Curiosas e Necessárias das Cousas do Brasil, introdução da Crônica da Companhia de Jesus, publicada em 1663, comenta sobre o vinho indígena. Parece certo que algum deus Baco passou a estas partes a ensinar-lhes tantas espécies dele que alguns contam 32. Por sua vez, o franciscano Frei Vicente do Salvador, considerado o pai da historiografia brasileira, por ter escrito e publicado em 1627 o livro História do Brasil, também fala sobre os vinhos produzidos pelos gentios do Brasil. Os fazem de mel ou de frutas, de milho, batata e outros legumes, mastigados por donzelas e delidos em águas até se azedar. Gabriel Soares de Souza, agricultor e empresário nascido em Portugal, estabeleceu-se na Bahia nos anos 1570 e foi o responsável por outra das obras mais detalhadas e importantes a retratar o Brasil quinhentista. Os registros que resultaram no Tratado Descritivo do Brasil em 1587, também conhecido como Notícia do Brasil, permaneceram inéditos até o século XIX, quando foram descobertos e publicados.
Ao descrever o modo de comer e beber dos tupinambás, o autor diz que os indígenas eram um povo muito amigo de vinho, assim machos como fêmeas, o qual fazem de todos os seus legumes, até da farinha que comem. E continua descrevendo a bebida preparada a partir da mandioca, o cauim. Mas o seu vinho principal é de uma raiz a que chamam aipim, que se coze e depois pisam-na e tornam a cozer. Como é bem cozida, buscam as mais formosas moças da aldeia para espremer estes aipins com as mãos e algum mastigado com a boca e depois espremido na vasilha, que é o que dizem que lhe põe a virtude, segundo a sua gentilidade. A esta água e sumo destas raízes lançam em grandes potes, que para isso, onde este vinho se coze, e está até que se faz azedo. E como está bem, o bebem com grandes cantares e cantam e bailam toda uma noite. O missionário protestante Jean de Lery escreve a mesma bebida em Viagem à Terra do Brasil, de 1578. É turva e espessa como borra e tem, como que, o gosto do leite azedo. Legítimo francês, ao comentar as variações do que havia experimentado, o fez de acordo com o padrão europeu. Há cauim branco e tinto, tal qual o vinho. Por sua vez, Claude d'Abbeville, um frade capuchinho compatriota de Lery, se afeiçoou mais da bebida feita pelos indígenas do Maranhão, por onde passou em 1612. Certa vez, em Junipará, um francês da nossa companhia trouxe um pouco dessa bebida, provei-a e achei-a ótima, saborosa, com um gosto picante, nada desagradável. Memórias póstumas de Brás Cubas. Depois do descobrimento do Brasil, Portugal não fez muito caso das terras da Além-Mar, por não ter encontrado nelas ouro, prata ou especiarias. Por 3 décadas, a metrópole pouco fez para se apossar de fato dos novos domínios. Entretanto, a história começou a mudar no fim de 1530, quando Dom João III enviou Martim Afonso de Souza para comandar a ocupação do território, que já se via ameaçado por invasões estrangeiras. Entre as missões de Martim e sua comitiva estava o estabelecimento de várias práticas agrícolas, entre as quais não podia deixar de estar a viticultura, tão importante para os nossos patrícios. Nos porões de sua esquadra estavam as primeiras mudas de uva a serem plantadas na colônia, trazida de Portugal e das Ilhas da Madeira e dos Açores. Coube a outro dignitário lusitano, membro do grupo de exploradores que por aqui aportou em 1531, dar início ao cultivo de uvas e à produção de vinhos no Brasil, Brás Cubas. O nome é conhecido, afinal aparece no título de um dos livros mais celebrados de Machado de Assis, por muitos considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Todavia, ao contrário do que se pode facilmente supor, o protagonista que narra suas memórias póstumas e o pioneiro da vitivinicultura brasileira não são a mesma pessoa. O próprio personagem machadiano conta que foi batizado pelo pai com o nome do nobre português para que emprestasse dele alguma fidalguia. Ao terminar o balanço de sua vida medíocre, afirma: "Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria." O Brás Cubas real, diferentemente do homônimo fictício, deixou um legado bastante rico e é a ele que aqui faremos memórias póstumas. Brás Cubas passou para a história como fundador da cidade de Santos e governador da recém-criada capitania de São Vicente por 2 períodos. Há historiadores que consideram também que ele foi o responsável por iniciar a ocupação da atual Mogi das Cruzes. As primeiras vinhas brasileiras foram plantadas pelo fidalgo lusitano no Planalto de Piratininga, arredores do que hoje é o coração da cidade de São Paulo. Em carta de 3 de agosto de 1567, Brás Cubas conta sobre a fazenda que possuía havia muitos anos, próxima de onde habitavam os índios Pequeri. Na dita fazenda há muitos anos tem vinhas e há vinho, como que se diz em missas nessa capitania, quando não há vinho do reino. Aqui o pioneiro se refere às cercanias do bairro do Tatuapé, na capital paulista, onde está o Parque do Piqueri. As tentativas iniciais de plantio sofreram percalços.
A primeira semeadura em Piratininga e as investidas no pé da Serra do Mar, hoje Cubatão, e no litoral vicentino por volta de 1535, como documenta Inglês de Souza, fundador da Academia Brasileira de Letras, não deram em vinho. Só em meados de 1550, as colheitas começaram a correr em volume e qualidade que possibilitaram a feitura da bebida. Além da difícil adaptação das cepas de uva às peculiaridades climáticas e ao solo brasileiro, outro aspecto confrontou os responsáveis pelas incursões no território selvagem, não só no intento de produzir vinho, mas de forma mais ampla, com o objetivo de estabelecer uma série de culturas agrícolas. As formigas, que existiam em prodigiosa quantidade, eram as principais pragas na visão dos portugueses, que já no século XVI deram a elas o título extraoficial de Rainhas do Brasil. Mário de Andrade, séculos depois, transformaria isso no bordão de um dos seus personagens mais conhecidos, Macunaíma, com uma sentença sobre elas: pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. Padre José de Anchieta, em carta de 1560, externava o receio de que a abundância do nefasto inseto acabasse comprometendo a expansão demográfica na colônia por destruir todas as lavouras. Como sabemos, não foi para tanto. Os humanos sobreviveram às formigas e conseguiram estabelecer várias culturas no território recém-descoberto. Contudo, ao que parece, a produção vinícola sofreu desse mal no início da colonização. No já mencionado Diálogos das Grandezas do Brasil, ambientado na virada dos séculos XVI e XVII, Brandônio faz um contundente elogio às parreiras cultivadas por aqui, que chegavam a frutificar 3 vezes em um ano. Ao ouvir o entusiasmado relato, Alviano, seu interlocutor, pergunta: pois se as uvas se dão com tanta facilidade e em tão breve tempo, como se não usa delas para vinho? A culpa recaiu sobre as formigas, que não permitiam que as plantações prosperassem o suficiente nas regiões onde se plantavam as vinhas. Além disso, não havia iniciativa dos agricultores em buscar localidades em que não houvesse grande quantidade de insetos. Em Tratados da Terra e Gente do Brasil, Fernão Cardim descreve o Planalto de Piratininga e seu povo. Tem muitas vinhas e fazem vinho, e o bebem antes de ferver de todo. Nunca vi em Portugal tantas uvas juntas como vi nessas vinhas. Na mesma obra, o jesuíta ainda nomeia algumas das castas de uvas cultivadas nos primeiros tempos da viticultura nacional. Há muitas castas de uvas como Ferraz, Boaz, Bastarda, Verdelho, Galego e outras muitas. Das variedades listadas por Cardim, muitas ainda são encontradas nos vinhedos atuais. As Ferraz, pretas, brancas ou rosadas, são conhecidas em Portugal desde o século XIV e usadas como uva de mesa. As Boaz são muito comuns na Ilha da Madeira, assim como as Verdelho. A casta Galego, branca, provém do Alentejo, e a Bastardo, tinta, encontra-se na Madeira e nas regiões da Bairrada e do Douro. Desta última, conta Inglês de Souza, foram feitos os primeiros vinhos brasileiros. Os documentos históricos não deixam dúvidas de que, no primeiro século de ocupação do território brasileiro, houve bastante dedicação em estabelecer por aqui uma cultura vitivinífera. Contudo, apenas algumas poucas regiões produtoras prosperaram, não chegando a render um excedente que pudesse ser comercializado fora delas. Gabriel Soares de Souza, sobre as vinhas da Vila de São Paulo, conta que havia homens que nela colhem já 2 pipas de vinho por ano, o que equivale a aproximadamente 1.000 litros. Ao falar das árvores de Espanha que dão na Bahia, vale lembrar que Portugal esteve sob a mesma coroa que a Espanha desde 1580, com o início da dinastia filipina, que unificou os 2 reinos até 1640, o autor louva a fertilidade das parreiras baianas, que podiam ser podadas em qualquer época do ano, conforme ao tempo que cada um quer as uvas, porque em todo ano amadurecem e são muito doces e saborosas, mas não faz menção ao florescimento da produção de vinhos por lá. Tampouco em Pernambuco há registros de que a vinicultura tenha vingado, embora as videiras de lá tenham causado espécies a Johan Nieuwhof, viajante neerlandês que esteve no território invadido pelos holandeses a partir de 1640, sob o comando de Maurício de Nassau. Em sua memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil,
Nieuwhof registra que, conquanto a videira produza no Brasil 3 safras ao ano, a quantidade não é suficiente para o fabrico do vinho. Curiosamente, no então distante século XX, veremos com detalhes mais à frente, o Vale do São Francisco, entre Bahia e Pernambuco, se tornaria uma das mais prósperas regiões vitivinícolas do Brasil. Uma taça portuguesa, com certeza. As notícias sobre a produção de vinhos no Brasil começam a escassear na segunda metade do século XVII e seguiram raras ao longo do ciclo seguinte. A explicação para isso não é complexa nem surpreendente. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, um fluxo migratório sem precedentes mudou o mapa da colônia ao longo dos anos 1700. Dezenas de milhares de pessoas acederam às zonas mineradoras que comportavam, quando muito, o suprimento de itens essenciais de sobrevivência, como pequenas criações de porcos e cabras e plantações de mandioca, feijão e milho. Nem o clima, nem o relevo, nem o contexto econômico, nada era favorável a qualquer tentativa de estabelecimento da vitivinicultura nas Minas dos 700. A sede de ouro era maior do que qualquer outra. Para completar, a coroa portuguesa editou, no período, uma série de medidas restritivas ao que poderia ser produzido no Brasil, de modo a garantir a dependência das importações provenientes da metrópole. Em 1785, mais especificamente, a rainha Dona Maria I, a Louca, proibiu a fabricação de vinho em terras brasileiras, interditando a incipiente viticultura colonial. O plantio de uvas, entretanto, estava liberado, o que permitiu que o Brasil fizesse aquela que podemos considerar a primeira exportação no segmento. Na jornada que resultaria na fundação da colônia de Nova Gales do Sul, atual Austrália, o capitão Arthur Phillip passou pelo Rio de Janeiro, onde recolheu amostras das castas de uvas disponíveis na intenção de plantá-las no novo continente. Assim como no Brasil, a vinicultura australiana custou a se estabelecer, só vindo a se consolidar no século XIX e alcançar alguma proeminência no século XX. Enquanto isso, as mesas da elite colonial e das autoridades eclesiásticas, que não obstante os altos custos de importação, tratavam de comer e beber muito bem, eram abastecidas pelos vinhos de Portugal, sobretudo os do Porto e os da Madeira. Padre Fernão Cardim, que rodou o Brasil do Ceará a São Paulo na função de secretário do visitador da Ordem Jesuíta, registrou: "Nunca falta um copinho de vinho de Portugal." Por séculos, os vinhos lusitanos foram os mais consumidos no Brasil. Primeiro, pelo óbvio motivo de serem os únicos cujo comércio era permitido, mas, mesmo quando se abriu a concorrência, a liderança se manteve e durou até meados de 1940. O ouro, que primeiro brotou em profusão, tão acessível no leito dos rios, e depois saiu às toneladas do fundo das minas, provocou uma inflação alucinada dos preços nas áreas mineradoras, sobretudo dos itens requintados, como sedas e outros tecidos nobres, louças, azeites e nosso personagem principal, o vinho. Mas, pela mesma abundância, não faltavam aos cofres dos abastados as riquezas para custear seus luxos. O historiador britânico Charles Ralph Boxer, em seu livro A Idade de Ouro no Brasil, publicado em 2000, estima que na primeira década do século XVIII, um barrilote de vinho custava em torno de 200 oitavas de ouro nas Minas Gerais. Traduzindo, um recipiente de vinho que devia conter por volta de 5 litros valia mais do que meio quilo de ouro. Em comparação com outros gêneros alimentícios, temos uma noção ainda melhor do quão valorizada era a iguaria. Afinal, uma galinha era vendida por apenas 3 ou 4 oitavas de ouro, mesmo preço de um queijo do Alentejo. Além de servir à boa mesa, o vinho também figurava nos manuais dos boticários e médicos e nas prescrições cotidianas de saúde e higiene. Luís de Almeida Portugal, Marquês do Lavradio, vice-rei de 1778 a 1790, tinha em sua liturgia matinal um curioso hábito. Depois de lavar o rosto, alongar os membros e ajeitar a peruca, limpava os dentes e, para dar bom cheiro à boca, gargarejava com uma poção à base de vinho com raiz de orégano. O vinho também era aliado nos primeiros cuidados com os recém-nascidos. Era comum banhar os neonatos no virtuoso líquido antes de eles serem enfaixados para ficarem protegidos do frio e para que seus frágeis corpinhos ficassem mais enrijecidos.
Usava-se também aplicar um cataplasma de estopa em bebida de vinho, misturado com ovos nas cabeças dos bebês, na intenção de fortificá-las. Brasil, de colônia a império. Imaginemos o fervilhar daquelas décadas. Em 1776, as colônias britânicas na América do Norte se tornaram independentes, dando origem aos Estados Unidos. Alguns anos depois, em 1793, Luís XVI e Maria Antonieta, monarcas da França, foram decapitados como consequência da Revolução que eclodira em Paris no ano de 1789, com a queda da Bastilha. Floresciam o iluminismo e os ideais de liberdade e progresso, que não tardaram a conquistar as mentes dos brasileiros insatisfeitos com o pesado jugo português. Em Minas Gerais, os tributos impostos pela coroa corroíam cada vez mais os lucros dos mineradores e os ganhos dos profissionais liberais. Em 1720, Felipe dos Santos havia sido enforcado e despedaçado por 4 cavalos por liderar um motim contra Portugal. Em 1792, Tiradentes teria fim semelhante, morte na forca e esquartejamento. Antes ainda do fim do século, a Bahia convulsionava em outra revolta, a Conjuração Baiana. Em 1804, Napoleão Bonaparte deu fim à breve experiência republicana que se seguiu à Revolução Francesa, iniciando seu império. 2 anos depois, decretou o bloqueio continental, que determinava que as nações europeias fechassem os portos aos navios britânicos. Portugal, então, se viu entre a cruz e a espada. Romper com o Reino Unido, aliado histórico e maior fiador de sua estabilidade econômica, ou ignorar a determinação e arriscar ser invadido pelas hostes napoleônicas. Dom João VI, que ocupava a regência de Portugal e Algarves desde 1799, resolveu o dilema com uma estratégia inusitada. Decidiu partir para o Brasil, levando consigo toda a corte lusitana. Portugal ficou à própria sorte e sua maior colônia inauguraria um período de intensas e importantes transformações. Entre as muitas contingências daquela decisão estava o seguinte: ocupada, a metrópole não podia mais monopolizar o comércio com a colônia. Assim, antes mesmo que Dom João e seu séquito se instalassem no Rio de Janeiro, os portos brasileiros foram abertos às nações amigas. Em 28 de janeiro de 1808, durante a escala em Salvador, o príncipe regente assinou o decreto que restabelecia as transações mercantis com os aliados de Portugal, em especial os britânicos, que passariam a gozar de uma tributação um pouco menor que a dos próprios produtos portugueses, 15% e 16% respectivamente. Era parte do preço que Portugal e a dinastia de Bragança pagavam pelo salvo-conduto oferecido pelos ingleses no entrevero com a França de Napoleão. Os pormenores do edito reservavam ao vinho estrangeiro uma taxação elevada em relação a outros itens. Enquanto a tributação geral era de 24%, ficavam, abre aspas, os vinhos e as aguardentes e azeites doces, pagando o dobro dos direitos que até agora nelas satisfaziam, fecha aspas. Isso era dispendioso, mas não proibitivo para a elite colonial que mudara de continente, mas trouxera consigo riqueza e poder. Em 1821, quando retornou a Lisboa para reassumir o trono português, Dom João VI deixou para trás um Rio de Janeiro completamente diferente. Nos 13 anos em que esteve no Brasil, a população da capital dobrou, passando de cerca de 50 mil pessoas para mais de 100 mil. Entre os novos habitantes estavam não apenas portugueses, mas também espanhóis, franceses e ingleses. Naquele período e nas décadas posteriores, foi intenso o crescimento no consumo de vinho. Em 10 anos, a começar de 1844, o número de estabelecimentos da capital que comercializavam a bebida, tanto no atacado quanto no varejo, subiu de meia dúzia para mais de 150. Deles saíam os fermentados que abasteciam não apenas as mesas da corte, mas também as das capitais do Nordeste, das fazendas de café e de toda a aristocracia agrária que começava a se formar. Os vinhos do Porto e da Madeira continuavam sendo os preferidos, em companhia dos franceses, como o Château de Bordeaux e o Champagne. O olhar e o paladar dos estrangeiros. Outra consequência da vinda da corte portuguesa para o Brasil foi o fim da proibição de entrada de estrangeiros no território da colônia. Até então, preocupado em resguardar seus domínios da cobiça de forasteiros e garantir seus interesses econômicos,
Portugal passou a permitir, e mais, até a incentivar, a vinda de nativos das nações amigas para conhecer o país e se instalar por aqui. Com isso, encampava o projeto de desenvolver o Brasil a partir do paradigma de civilidade europeu. De 1808 em diante, artistas, cientistas e profissionais de toda sorte desembarcaram nos portos brasileiros e muitos deles nos legaram registros de fascínio e estranhamento. Johann Moritz Huygens integrou a missão científica que chegou ao Brasil em março de 1822, organizada pelo Barão de Langsdorff. Durante os 3 anos que passou por aqui em sua primeira vinda, pois retornaria cerca de 20 anos depois, produziu dezenas de ilustrações que publicou anos mais tarde, acompanhadas de notas explicativas sob o título Viagem Pitoresca pelo Brasil. 3 das gravuras trazem possíveis referências ao vinho. Na figura Índios numa fazenda, vemos um fazendeiro com uma garrafa na mão e de frente para ele um indígena estendendo uma cumbuca. Em Pouso da Tropa, Huygens retrata um grupo de tropeiros parados sob uma palhoça, um deles recostado, emborcando uma garrafa. Já na cena Venda em Recife, contempla-se um tradicional comércio das capitais nordestinas daqueles tempos. Ao fundo, algumas pipas de vinho. No balcão, uma bilha e um copo, enquanto no canto da porta, uma mulher aparentemente embriagada dorme e uma criança se diverte fazendo cócegas no rosto dela com uma pena. Em um dos trechos de seus escritos, Huygens, que vale destacar, era alemão, confessa seu espanto com a efusividade dos brasileiros em festividades como casamentos e batizados, durante as quais, abre aspas, fica-se muito tempo à mesa comendo e bebendo, fecha aspas. Os banquetes consistiam, abre aspas, em grandes quantidades de pratos regados unicamente a vinho, fecha aspas, e vinho puro, como fez questão de ressaltar, bebido tanto por homens quanto por mulheres. A quantidade de brindes feitos em uma só ocasião foi digna de nota. Abre aspas. O uso exige que cada vez que se toma um gole, faça-se à saúde de um dos convivas, que por sua vez responde aos brindes. Começa-se pelo dono da casa, passando-se às pessoas mais importantes. Muitas vezes, um único copo de vinho serve para vários brindes e se anunciam, então, sucessivamente, os nomes das pessoas que se quer homenagear. Fecha aspas. O comerciante inglês John Lucock também já havia registrado anos antes o curioso hábito de brindar à brasileira, bem como o clima de uma refeição feita nos trópicos. Em notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil, o britânico reuniu as memórias do período que passou no país, de 1808 a 1818. Convidado para um jantar, grava interessantes impressões sobre o evento que presenciou. Abre aspas. Comem muito e com grande avidez, e apesar de embebidos em sua tarefa, ainda acham tempo para fazer grande bulha. A altura da mesa faz com que o prato chegue ao nível do queixo. Cada qual espalha seus cotovelos ao redor e, colocando o pulso junto à beirada do prato, faz com que, por meio de um pequeno movimento hábil, o conteúdo todo se lhe despeje na boca. Fecha aspas. A falta de limpeza, de boas maneiras e de organização chamou a atenção por fugir aos padrões do inglês. Quanto à bebida, Lucock anota, abre aspas. Usa-se de uma espécie de vinho tinto fraco, mas, como este é bebido aos copos, seus efeitos, por vezes, se tornam fortes. Os brasileiros não economizam vinho, tomando-o a todo instante. Bebe-se uma quantidade mais do que razoável com a comida e as garrafas se vão, uma a uma, esvaziando. Fecha aspas. O decorrer da comilança e da bebedeira deixaram sobressaltado o forasteiro. Abre aspas. Antes do final da refeição, todos ficam barulhentos, exagera-se a gesticulação e desfecham punhadas no ar, de faca ou garfo, de tal maneira que um estrangeiro pasma que olhos, narizes e punhos escapem ilesos. Fecha aspas. A maioria dos exploradores estrangeiros, sobretudo os que passaram pouco tempo no Brasil e não adentraram tanto os rincões do país, eram recebidos com certa deferência, o que justifica as frequentes referências ao consumo de vinho em abundância. Mas a verdade é que, como já vimos, a bebida só era farta nas mesas mais abastadas. John Maui, que, segundo consta, foi um dos primeiros estrangeiros a obter autorização em 1807 de visitar a região das Minas, antes mesmo da abertura dos portos, que ocorreria no ano seguinte,
relata em Viagens ao Interior do Brasil a diferença entre o cotidiano e as ocasiões festivas. Abre aspas. Tomam muito pouco vinho às refeições. A bebida usual é a água. Em condições públicas ou quando se oferece uma festa a muitos convidados, ornamenta-se a mesa suntuosamente. Servem-se de uma vez só 30 a 50 pratos. O vinho circula copiosamente, repetindo-se os brindes durante o banquete, que dura, em geral, de 2 a 3 horas, seguido de doces, o orgulho da mesa. Depois do café, os convidados passam a noite dançando, ouvindo música ou jogando cartas. Fecha aspas. Jean-Baptiste Debré, famoso assim como Rugendas por suas ilustrações do Brasil colonial, das quais voltaremos a falar mais adiante, visitou uma aldeia no Rio Grande do Sul e contou sobre as atividades que ali desempenhavam os membros do povo Guarani. Abre aspas. A aldeia de São Vicente, perto da cidade do Rio Pardo, província de São Pedro do Sul, constitui-se igualmente de famílias desses índios civilizados que se dedicavam com êxito à cultura da uva, fabricando um vinho cujo gosto, muito semelhante ao da madeira seco, é apreciado pelos americanos do norte que o importam. Fecha aspas. Ao relatar os banquetes de Natal e Páscoa, abre aspas, nas imensas propriedades dos ricos, que por vaidade reúnem numerosa sociedade, fecha aspas, o francês Debré deixa transparecer, ainda que sutilmente, seu orgulho patriótico, impregnado no elogio que faz à champanhe, ao colocar a degustação do vinho espumante como ápice do evento. Abre aspas. Depois de saborear com vinhos do Porto, Madeira ou Tenerife, as diferentes espécies de aves, caça, peixes e répteis da região, passam aos vinhos mais finos da Europa. Então o champanhe estimula o poeta, anima o músico e os prazeres da mesa confundem-se com os do espírito. Fecha aspas. As contingências da sociedade patriarcal tornaram raras as publicações assinadas por mulheres durante quase todo o período sobre o qual nos debruçamos. Na obra da historiadora e artista plástica britânica Maria Graham, encontramos valiosa descrição de aspectos da vida colonial pelos olhos femininos e com lugar privilegiado de alguém que esteve próximo da corte e transitou em meio ao povo. Graham atuou como preceptora de Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I, que viria a ser rainha de Portugal, e teve a oportunidade de viajar por diversas cidades brasileiras. No escorço biográfico de Dom Pedro I, a escritora resume o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, destacando a cerveja, a cachaça, grafia peculiar para o nome da nossa tradicional aguardente de cana, e, é claro, o vinho. Abre aspas. A alta sociedade, tanto brasileira como europeia, bebe geralmente vinho do Porto de barril. É de qualidade muito mais leve e agradável do que o importado na Inglaterra. Não estive em nenhum lugar em que não encontrasse cerveja em grande abundância, especialmente ale, importada, está claro, da Grã-Bretanha ou Irlanda. O povo, isto é, os negros livres e mulatos, têm uma forte tendência a beber demais uma espécie de rum chamado cachaça, feita de refúgio de cana. Fecha aspas. Quando passou por Pernambuco, Graham deixou escrito, no diário de uma viagem ao Brasil, a descrição de uma venda, completando o retrato que fez Rugendas em Recife. Abre aspas. Em caminho para o sítio, paramos numa espécie de taverna chamada Venta. É como uma pequena loja inglesa que tem um pouco de tudo. Roupas e velas, frutas e toucinho, vinho e pimenta, tudo a retalho, sem lucro exorbitante, para os pobres. O vinho servido é realmente bom. Porto de excelente qualidade, sem a quantidade de aguardente exigida pelo mercado inglês. Nascido em Riga, atual Letônia, Ernest Abel registrou sua passagem pela capital da colônia no livro O Rio de Janeiro e seus arredores, em 1824. Próximo à Tijuca, conta ter parado em uma venda e provado sangria, abre aspas, bebida agradável que consiste numa mistura de vinho do Porto, limão e açúcar, fecha aspas. É curioso que a receita seja semelhante à internacionalmente famosa caipirinha, que leva cachaça no lugar do vinho e umas pedras de gelo, muito bem-vindas como acréscimo a qualquer drink no calor tropical, mas impossíveis de fabricar no Brasil do século XIX. Transitando pela capital, Abel descreve em palavras uma cena que Maria Graham, assinando como Maria Calcott, usando o sobrenome do segundo marido, também viu e ilustrou. Abre aspas. O barulho é incessante.
Aqui uma chusma de pretos seminus, cada qual levando seu saco de café e conduzidos à frente por um que dança e canta ao ritmo de um chocalho, ou batendo dois ferros um contra o outro, na cadência de monótonas estrofes que todos fazem eco. Dois mais carregam ao ombro pesado tonel de vinho, suspenso de longo varal, entoando a cada passo melancólica cantilena. Fecha aspas. É provável que nenhum dos viajantes que passaram pelo Brasil colonial tenha deixado obra tão extensa sobre o que viram e vivenciaram como Auguste de Saint-Hilaire. O botânico e naturalista francês percorreu milhares de quilômetros no Brasil entre 1816 e 1822, o que resultou nas 3.000 páginas de Viagens ao Interior do Brasil, uma inestimável crônica-reportagem sobre o país naquele início do século XIX. Entre os incontáveis episódios que narra, Saint-Hilaire também registrou informações sobre a produção e o consumo de vinho na colônia. Em 1819, ao passar por Itapecerica, Saint-Hilaire conta sobre uma refeição na casa do Capitão Mor, abre aspas. A comida era abundante e seria considerada excelente em qualquer país. Diante de cada convívio, um garrafão de vinho do Porto de ótima qualidade, fecha aspas. A casa era modesta, mas a recepção era farta. No mesmo ano, ao visitar a bem menos humilde casa do governador da província de Goiás, repetiu-se a fartura de comida e vinho. Contudo, conta Saint-Hilaire, o anfitrião não tomou mais que um cálice e o convidado bebeu apenas água. Sob a mesa, uma bandeja com, abre aspas, esplêndidas uvas moscatéis, fecha aspas, com as quais só não era produzido mais vinho, segundo o francês, por faltar boa vontade dos locais. Abre aspas. Embora as vinhas produzam na região frutos de muito boa qualidade e as tentativas para o fabrico do vinho tenham dado resultados bastante satisfatórios, um prato de uvas é ainda considerado um artigo de luxo, tamanha a indolência do povo do lugar. Fecha aspas. Faltou a ele e aos demais cronistas dizer que, ainda naquela época, a metrópole impunha ao Brasil a compra de uma considerável cota de vinhos portugueses e a absorção de todo o excedente produzido em Portugal para o mercado britânico, cujas exportações não tivessem se efetivado. A despeito de toda a potencialidade que a vinicultura brasileira pudesse apresentar, a concorrência não era nada incentivadora. A praga e a descoberta. Enquanto no Brasil os vinhos estrangeiros dominavam o mercado, a produção europeia, sobretudo a da França, mas também a de Portugal, sofreu no fim da década de 1850 o mais duro revés de uma história milenar. Por volta de 1858, chegou ao velho continente uma espécie de pulgão proveniente das videiras estadunidenses e que seria responsável, poucos anos depois, pela pior infestação que a vitivinicultura mundial teria notícia. As primeiras manifestações da doença que aqueles insetos carregavam apareceram próximo da província francesa de Languedoc, em 1863. O principal sintoma da praga era a murchidão das vinhas, mas as causas daquele mal eram difíceis de identificar, uma vez que o vetor sugava as raízes da planta e, quando sua toxina destruía as raízes, ele partia em busca de outro alimento. Em 1868, o botânico e entomologista francês Jules-Émile Planchon encontrou um enxame de pulgões atacando uma videira e, por julgar que se tratava de uma espécie nova, batizou o inseto com o nome que se tornaria famoso, Phylloxera vastatrix. 12 anos antes, Asa Fitch, estudioso norte-americano, já havia identificado a espécie como Dactylosphera vitifoliae, mas tanto o animal quanto a doença por ele desencadeada se tornaram mundialmente conhecidas pelo prenome Phylloxera. O surto se espalhou com rapidez pelos vinhedos franceses. Em 15 anos, 40% das vinhas da França haviam sido consumidos pela praga, levando vários produtores à falência e reduzindo os ganhos da indústria vinícola à metade. Para tentar solucionar o problema, muitos agricultores tentaram usar pesticidas e até tomar medidas mais curiosas, como prender sapos sob as videiras ou criar galinhas nas áreas plantadas, na expectativa de que esses animais comessem os pulgões. Não funcionou. Em meados de 1870 veio a solução que salvou a Europa da filoxera.
implantar as variedades de vitis vinífera em enxertos com raízes das castas americanas resistentes à praga. O artifício permitiu o restabelecimento das plantações acometidas pelo inseto e até hoje é amplamente usado, visto que ainda não foi descoberta uma cura para essa doença. A propósito, falando em descobertas não feitas, falemos de um processo que é amplamente ligado ao leite, mas que foi descoberto ou comprovado com rigor científico pela primeira vez em uma vinícola, justamente na França, que andava às voltas com a filoxera. Em 1863, vinicultores e cervejeiros da região de Lille, no norte francês, rogaram ao decano da Faculdade de Ciências que os ajudasse a descobrir o que fazia suas bebidas azedarem. Louis Pasteur, o qual já se interessava pelo estudo dos processos de fermentação havia alguns anos e integrava o coro dos cientistas que acreditavam que ele se dava por obra da vida, ou seja, pela atuação de seres vivos microscópicos, experimentou uma solução: aquecer o vinho a uma temperatura em torno de 60 graus por um determinado tempo, de modo a matar esses micróbios. E não é que funcionou? Com o desenvolvimento desse método, que acabou popularizado com o nome de pasteurização e passou a ser largamente utilizado como medida de higiene e conservação de alimentos, Pasteur ajudou a sepultar de vez a teoria da geração espontânea, segundo a qual a vida poderia surgir de matéria inanimada, e contribuiu para consolidar o entendimento científico iniciado por Lavoisier sobre o processo de fermentação que tanto interessa ao fabrico do vinho. O último brinde do imperador. Embora não haja registros de aquisição de vinhos nacionais para o consumo da família imperial brasileira no período de 1838 e 1889, quando se bebiam abundantemente Porto, Madeira, Bordeaux e Chateau Margaux, bem como Champagne e Xerez, entre outros, é sabido que Dom Pedro II fez questão de levar consigo amostras de bebida brasileira em sua viagem à Europa e ao Oriente em 1871, no famoso passeio que levou o imperador e a família às pirâmides do Egito. Dias antes da partida, dada em 25 de maio, o Visconde do Rio Branco remeteu ao imperador 12 garrafas de vinho brasileiro, cujo destino infelizmente é desconhecido. É provável que se tratasse de um gracejo exótico para algum monarca do Velho Mundo, mesmo que naquele momento os vinhos produzidos no Brasil não gozassem de grande reputação, nem mesmo na própria casa imperial. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, queixou-se certa vez do gosto amargo resinoso de um vinho que experimentou. Abre aspas. Provei do melhor, não é mau, mas tem sempre aquele amer-goût resinoso que noto em quase todo vinho feito no Brasil, fecha aspas. Irônico notar que o sabor que desagradava a herdeira do trono era resultado da produção vinícola feita com a casta Isabel, sua homônima, introduzida no Brasil entre as décadas de 1830 e 1840, trazida dos Estados Unidos. O imperador, segundo consta, tinha hábitos modestos, dentro da modéstia possível para um monarca. Não era dado a ostentação e a grandes eventos, tendo passado todo o reinado, quase meio século, sem realizar um grande baile. Resolveu fazê-lo em outubro de 1889, com o objetivo não declarado de demonstrar prestígio e amealhar apoios para o regime monárquico, que na verdade ia mal das pernas. O motivo oficial era homenagear a tripulação do coraçado chileno Almirante Cochrane, que aportara no Rio de Janeiro havia 2 semanas. Previsto inicialmente para 19 de outubro, o festim acabou sendo adiado para 9 de novembro, em função da morte do rei Luís I de Portugal, sobrinho de Dom Pedro II. O presidente do Conselho de Ministros, Afonso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de Ouro Preto, fez as vezes de anfitrião da festa, realizada no recém-inaugurado prédio da Alfândega, construído na Ilha dos Ratos, doravante Ilha Fiscal. O imperador, ancião e doente, aproveitou o evento discretamente, enquanto, naquela mesma noite, o golpe que proclamaria a República já estava sendo tramado. Reza a lenda que o Visconde, percebendo que a monarquia estava em seus estertores, não economizou na preparação da festa, que reuniu 3.000 convivas.
Um cronista do jornal Gazeta de Notícias publicou longa descrição do evento, incluindo o menu, abre aspas, da maior comilança de que o país tem notícia, fecha aspas. Abre aspas. A partir desta hora começou a ser servida a ceia inesquecível, anunciada num cardápio, aliás, menu, de 12 páginas, guarnecido com as cores das bandeiras brasileira e do Chile, nada menos do que 11 pratos quentes, 15 pratos frios, 12 tipos de sobremesa, 4 qualidades de champanhe, 23 espécies de vinho e 6 de licores, num total de 304 caixas dessas bebidas e mais 10 mil litros de cerveja. Fecha aspas. As mais de 3 mil garrafas consumidas naquela noite exibiam rótulos requintados. Entre os vinhos, Madeira, Tokay, Chateau d'Yquem, Chateau Lafite, Chateau Leoville, Chateau Becheville, Chateau Pontet-Canet e Margaux, além do italiano Falerno, em deferência à imperatriz, nascida em Nápoles, dos alemães Lieb, Frau Milch e Johannisberg do Reno, e de uma safra valiosíssima de vinho do Porto, a de 1834. Os champanhes também eram excelentes. Cristal de Louis Roederer, Veuve Clicquot Ponsardin e Heidsieck. Há quem estime que apenas em vinhos e espumantes foram gastos mais de $250 mil em valores atuais. Dom Pedro II e a família foram embora por volta de 1 da manhã, mas o baile se estendeu para lá das 5 horas. Uma semana depois, o Brasil já era uma república e a família imperial embarcava rumo ao exílio. Imigrantes, patronos da indústria nacional. Quando passou por Porto Alegre em 1820, Saint-Hilaire encontrou o seguinte cenário, abre aspas, a vinha prospera bem. Algumas pessoas fabricam vinho, porém de qualidade inferior e sem aceitação. A elite usa vinhos generosos do Porto e como o pouco que se faz no Brasil está muito longe de ser bom e é desdenhado e até ridicularizado, isso conduz ao desânimo àqueles que se dedicam à experiência da enologia. Fecha aspas. Na sequência, lançou um prognóstico, quase uma profecia, daquilo que seria observado algumas décadas depois. Abre aspas. Somente vantagens e grandes terá a introdução geral de uma espécie de qualquer fabrico de vinho no Brasil, devendo o governo encorajar, por todos os meios possíveis, a plantação de videiras e fabricação de vinho de regiões do Brasil, onde possa haver esperanças de sucesso, tais como esta capitania, em Goiás, no distrito diamantino e na comarca de Sabará, na capitania de Minas. Fecha aspas. Depois das tribulações vividas no sul do país no século XVIII, com o estabelecimento das reduções dos jesuítas, as guerras guaraníticas e as trocas de posse entre espanhóis e portugueses, o território que hoje é do Rio Grande do Sul começou a experimentar alguma estabilidade com a chegada dos anos 1800. Por iniciativa de Dom Pedro I, uma segunda onda de imigrações foi iniciada com o objetivo de colonizar aquelas plagas. A primeira havia sido a dos açorianos, que chegaram a partir de 1752. Entre 1824 e 1830, a província sulina recebeu os primeiros contingentes de alemães que vieram para o Brasil, atraídos pelas ofertas de doação de terra e gado, isenção de impostos e ajudas de custo. Até o fim do Segundo Reinado, o Rio Grande do Sul abrigaria mais de 30 mil colonos germânicos. O ano de 1839 marca a chegada da uva Isabel, também chamada de Isabela e Americana, ao sul do Brasil. Na mesma década, essa variedade híbrida de vitis vinífera e vitis labrusca já havia sido introduzida em São Paulo, prometendo boa resistência ao clima úmido e às pragas tropicais. Em função de sua adaptabilidade, não demorou até que ela se disseminasse por todas as zonas viníferas do Império, para o desgosto da princesa, e despontasse naquele momento como salvação e maldição da vitivinicultura brasileira. Por um lado, a Isabel permitiu a expansão da cultura para regiões nas quais as espécies puras de vitis vinífera não se adaptaram e aumentou quantitativamente a produção de uvas viníferas. Por outro, freou de modo temporário o desenvolvimento de vinhos ditos de alta classe por resultarem fermentados de qualidade considerada inferior em comparação com os fabricados a partir das variedades europeias. As condições para o estabelecimento de uma verdadeira indústria vinícola nacional estavam quase todas dadas.
faltava ainda o início da migração italiana para o país, mais especificamente para a Serra Gaúcha, o que aconteceria a partir de 1875. Até 1914 se estabeleceram só no Rio Grande do Sul de 80 a 100 mil imigrantes provenientes da Itália. Foi esse contingente de novos habitantes que, em busca de novas perspectivas e trazendo na bagagem a experiência da vitivinicultura, deram o impulso que faltava para alçar a produção de vinhos no Brasil a outro patamar. Cada família conduzia o plantio de uvas e fabricava seus vinhos de forma totalmente artesanal, utilizando parte das frutas e da bebida para o consumo próprio e comercializando o excedente com os mercadores alemães dos arredores. Antes de completados 10 anos do estabelecimento das primeiras vinícolas familiares, 4 colônias, Caxias, Dona Isabel, atual Bento Gonçalves, Conde de, hoje Garibaldi, e Silveira Martins, já produziam uma média de 2.800 litros de vinho por ano cada uma. Em 1898, registrou-se uma das primeiras vendas para fora do estado. Barris de vinho atravessaram Santa Catarina e Paraná em lombo de burros para serem vendidos em São Simão, interior de São Paulo. Enquanto nossa indústria vinícola dava os primeiros passos, os vinhos estrangeiros experimentaram dificuldades para chegar ao Brasil. Com a instauração do regime republicano, pesadas tarifas de importação foram impostas às bebidas, sobretudo o vinho português, em uma clara sinalização de ruptura com o país que fora nosso colonizador e era o berço da linhagem imperial recém-destronada. Com isso, os falsificadores, que vendiam bebidas adulteradas e vinhos nacionais como se importados fossem, se aproveitaram para abastecer o mercado com produtos supostamente requintados a preços acessíveis. A dispendiosa tributação, como de costume, não impedia que a elite bebesse do bom e do melhor. A bonança da emergente elite formada pelos barões do café fazia encher de ótimos vinhos as enormes adegas dos casarões do centro de São Paulo, como os que ocupavam a Avenida Paulista quando de sua inauguração, em 1891. Para citar apenas um exemplo, o espaço destinado à guarda de vinhos do palacete de Egídio Pinotti Gamba, no número 111, era de 130 metros quadrados, divididos em 6 cômodos. Seguindo o destino inescapável na história ocidental desde a antiguidade, onde havia riqueza e poder, havia vinho abundante e excelente. Com o passar do tempo, a preocupação com a qualidade do vinho fabricado no Brasil foi aumentando. No apagar das luzes do século XIX, castas europeias foram gradativamente reintroduzidas nos vinhedos sulistas, na esteira do início das iniciativas de sistematização da produção nacional. Os colonos italianos começaram a se articular em cooperativas e ganharam força em um mercado que começava a ficar desigual pela ação de atravessadores que compravam o vinho a preços irrisórios e a prazo e o vendiam a custos altos ao consumidor final. Em 1921 é fundada em Caxias do Sul a Estação Experimental de Viticultura e Enologia, EEVE. O decreto assinado pelo ministro da Agricultura do governo de Epitácio Pessoa determinava que a instituição oferecesse, abre aspas, todas as etapas de ensino prático da agricultura inteiramente gratuitas e destinadas exclusivamente para os filhos de pobres agricultores nacionais e dos valorosos colonos que tanta riqueza trouxeram para a terra rio-grandense, fecha aspas. Alguns dos cursos oferecidos envolviam os temas de plantação dos vinhedos, tratamento das moléstias das videiras, organização de adegas e vinificação, entre outros. Em paralelo às atividades de ensino, também corriam experimentos científicos visando ao aprimoramento da vitivinicultura brasileira. O período em que Getúlio Vargas ocupou a presidência da República foi de grandes avanços nos marcos legais relativos à indústria vitivinícola brasileira. Em 1932, ainda durante o chamado governo provisório, Vargas baixou um decreto com o objetivo de proteger e alavancar a indústria nacional de vinhos, junto com outros setores subsidiários, como o de produção de garrafas e de caixas de madeira, itens que deveriam ser, dali em diante, produzidos obrigatoriamente no Brasil. No ano seguinte, foi sancionada uma lei que buscava reprimir a falsificação de bebidas, enquadrando a prática como contravenção penal, e em 1937 assinou-se a norma que regulava o controle sanitário do processo de fabricação de vinhos. Por fim, em 16 de março de 1938,
com a sanção do Decreto 2499, o Brasil consolidava seu primeiro arcabouço jurídico robusto que regulamentava a fiscalização, a produção, a circulação e a distribuição de vinhos no Brasil. Essa fase foi sintomática do que se repetiria nas décadas seguintes. Uma série de medidas governamentais com o intuito de fomentar a vitivinicultura brasileira. Até os anos 80, essa foi a tônica. Nesse ínterim, as vinícolas brasileiras aprimoraram a capacidade de cultivar com sucesso várias castas de vitis vinífera, deixando a redentora Isabel para a fabricação de sucos de uva e de alguns vinhos populares. Diversas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento foram sendo empreendidas e as marcas nacionais ganharam reputação, aparecendo como alternativas cada vez melhores aos vinhos de fora, muito caros devido à tributação imposta sobre a importação. Quando, no início dos anos 90, o governo federal concedeu maior abertura e incentivo às importações, a indústria vitivinícola nacional já estava mais bem preparada para disputar com os vinhos estrangeiros.